texto dissertativo é uma tipologia textual. Muitas pessoas acreditam que é um gênero textual, mas ele foi uma criação do Enem. Então, para considerar uma boa redação, é preciso entender quais são as características e quais são as cobranças do Enem em relação a essa tipologia. Primeiro, para escrever um bom texto, é necessário, obviamente, a leitura. É preciso ler e escrever. Então, o treinamento faz parte do processo, mas a compreensão em relação à estrutura do texto também. O Enem estabelece que esse texto precisa ser dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E para que essas ideias estejam organizadas de forma efetiva, é necessária a construção de um texto com 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, o aluno tem que apresentar um tópico frasal principal constituído pela tese. A tese apresenta uma problematização. O ideal é fazer uma problematização que tem 2 sequências de desenvolvimento. Assim, o aluno consegue não estabelecer uma ideia só e repetir as ideias nos 2 parágrafos. Então, ele deve perguntar o porquê do tema, essa é a problematização. Então, por exemplo, se há uma disponibilidade de tema relacionada à dificuldade de inserção no mercado de trabalho pós-pandemia, ele tem que pensar por que é difícil, por que seria difícil se inserir no mercado de trabalho num período pós-pandêmico. E aí ele levanta 2 respostas para essa problematização e necessariamente ele vai desenvolvê-las nesses parágrafos de desenvolvimento, na sequência. É preciso que haja sequência porque o Enem cobra um projeto de texto. Então, a primeira problematização, obviamente, é o primeiro desenvolvimento, no segundo parágrafo desse texto, e a segunda problematização no terceiro parágrafo. Existe uma sequência de ideias que é cobrada. Além disso, cada parágrafo ele tem que ser instituído a partir de uma ideia de exposição e argumentação. O aluno não pode somente citar repertório cultural, ele tem que ter a capacidade de relacionar esse desenvolvimento do ponto de vista dele a partir das leituras que foram feitas. Então, o parágrafo de desenvolvimento, que é escrito por excelência, ele não pode nem necessariamente só apresentar repertório e nem necessariamente apresentar somente um ponto de vista a partir de uma argumentação sem uma fundamentação. Então, é preciso que haja uma harmonia nesses parágrafos de desenvolvimento. E, obviamente, a conclusão vai resolver esse problema suscitado na tese. Então, a dissertação do Enem é um texto previsível. Os alunos sofrem muito em relação ao tema, mas é importante saber que não é como um conto que você chega no momento da prova e ele é um texto 100% criativo. É um texto que há como você sair bem sim, porque você pode fazer o preparo relacionado a esses repertórios culturais e estabelecer essa ideia a partir de uma estrutura textual que já está ali construída, já é fato e já está muito bem orientada. Então, conhecer essa estrutura é o ponto principal, é o ponto de partida para se obter uma nota de excelência no Enem competitiva na hora que for no SISU, né? Além disso, é necessário investir no estudo de repertórios que possam construir uma relação com os problemas que vão surgir aí a partir desse tema. E o aluno fica muito preso ao repertório coringa sem entender que essa bagagem ela foi construída durante toda a vida dele educacional. Então ele pode fazer uso de repertórios relacionados aos conhecimentos que ele adquiriu na biologia, na geografia, em sociologia, em filosofia, na literatura, nas séries que ele assistiu, nos filmes. Então são repertórios que é conhecimento adquirido a partir da literatura. Então, conhecer repertórios também é muito importante. Além disso, eu preciso conhecer as 5 competências exigidas no Enem. A primeira competência diz respeito à gramática. São os aspectos gramaticais cobrados no Enem. O que o aluno precisa se atentar? Primeiro, evitar truncamento, que o que a gente chama de truncamento é uma divisão da ideia na frase. Eu não posso construir, por exemplo, uma oração subordinada separada de uma oração principal, porque isso vai gerar uma incompletude em relação à ideia e gera uma certa incoerência. Então, as frases, elas precisam estar completas. Eu preciso ler a minha frase, o meu período, e entender que ele traz uma ideia que foi concluída. Nenhum parágrafo pode ter menos de um período. Todo parágrafo ele tem uma ideia principal e uma ideia secundária. Então, não existe parágrafo com uma frase só. Além disso, é preciso prestar atenção em relação à concordância. O sujeito e o predicado precisam estar bem articulados, estudar crase, a questão da ortografia, atenção para a questão das parônimas, das palavras parecidas, por exemplo, discriminação e discriminação. É preciso ter uma atenção, um estudo maior em relação a essas parônimas.
Além dos aspectos gramaticais, o aluno precisa compreender a competência 2 e a competência 3 como o projeto de texto que ele tem que construir. Antes de iniciar a redação, precisa se estabelecer uma relação entre todas as ideias que vão ser desenvolvidas. Então, eu preciso entender que eu preciso levantar um problema, eu preciso provar que esse problema existe e ele precisa ser resolvido na conclusão. Então, a competência 2, ela diz respeito ao conhecimento em relação a esse gênero textual. A dissertação argumentativa é um texto preferencialmente escrito em terceira pessoa. Eu não posso ter ali nenhuma condição de escrita relacionada ao eu, a nós de maneira pessoal. Então, a ideia é construir um texto preferencialmente em terceira pessoa. Além disso, eu preciso prestar atenção em relação a essas características de exposição e argumentação, fazendo uso dessa estratégia a partir da fundamentação com os repertórios culturais, que é a competência 3, é a minha capacidade de interpretar, analisar e relacionar essas informações que eu tenho para comprovar que aqueles problemas existem. Então, a competência 2 e a 3, elas estão ligadas à coerência. Então, o texto precisa ser coerente em relação à forma de escrita e dos repertórios culturais. Além disso, a competência 4 diz respeito à coesão. O Enem estabelece que todo parágrafo de desenvolvimento deve ser iniciado com uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Além disso, a conclusão também deve se iniciar com uma conjunção. Há uma máscara de texto no Enem que determina, inclusive, o uso de conjunções para relacionar esses períodos internos, é o que a gente chama de conjunção interparágrafo, que é entre os parágrafos, e intraparágrafo, que é dentro do parágrafo. Então, o aluno precisa prestar atenção nisso para que ele possa fechar a competência 4. E, obviamente, evitar repetições, fazer uso de sinônimos, associar devidamente a parte argumentativa e a expositiva. Isso diz respeito à competência 4. Já a competência 5, ela é focada na conclusão. São 200 pontos para essa competência e a gente precisa prestar muita atenção nela, porque ela é bem detalhada. Existe uma ordem para a apresentação dessa abordagem ali de solução. O aluno precisa iniciar essa conclusão com uma retomada da tese, para fazer o link com a resolução desse problema. E há 5 elementos cobrados para cada ação de desenvolvimento dessa solução. Eu preciso dizer um agente, que é quem vai fazer. Eu preciso dizer qual é a ação, o que vai ser feito. Eu preciso dizer como ela vai ser feita. E este ano, o Enem já destaca para a gente que esse adjunto adverbial de modo, que é o meio como se vai desenvolver, ele precisa vir entre vírgulas, porque ele é um adjunto adverbial deslocado, ele não está no final. E no final, nós temos a finalidade. Para que essa ação vai ser desenvolvida? Obviamente, para resolver o problema apontado na tese. Então, percebam que as ideias são todas casadas. Se eu apresento 2 problemas diferentes nessa introdução, eu preciso de 2 soluções. O que vai determinar o número de soluções é a quantidade de problemas que eu vou apresentar na tese. E para encerrar, eu costumo pedir para os meus alunos, para a gente fechar essa coesão com nota máxima, com os 200 pontos na competência 4, para que eles retomem o repertório apresentado na introdução. Porque assim a gente consegue mostrar para o corretor que nós conseguimos construir uma redação fundamentada num projeto de texto. Há muita consideração em relação à depressão, à ansiedade, tudo isso que os alunos estão vivendo neste momento de pandemia. Para combater a ansiedade, é claro que a gente precisa ter preparado. E a gente precisa repensar nesse Enem, porque muita gente pensa no Enem como um ponto final. Parece que a última etapa da vida de um estudante de ensino médio é o Enem. E, na verdade, ele é só uma travessia. É um ponto de travessia para a gente alcançar os nossos sonhos. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que ver o Enem como um sonho é melhor do que ver como uma muralha, porque a gente consegue ultrapassar com mais facilidade. E aí é lógico que vão algumas dicasinhas. Cada pessoa tem uma forma de se comportar em relação a essa ansiedade. Mascar chiclete pode ajudar. Os meninos, eles costumam ir muito despreparados para a prova. A ansiedade, ela pode gerar dor de cabeça. Poucos alunos levam no bolso um analgésico. Agora, claro que eu preciso saber como que esse analgésico vai se comportar no meu organismo. Existem analgésicos que têm cafeína. Isso pode ajudar também no momento da prova, se sentir um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Vestir roupas mais leves, se alimentar de forma leve, não levar tantos alimentos para serem consumidos na hora da prova. Uma barrinha de cereal já é suficiente para matar a fome lá nesse período que ele fica se dedicando para essa prova. Então, para a gente conseguir combater essa ansiedade, a gente precisa se preparar emocionalmente também antes da prova. A dica de ouro
é fazer um projeto de texto. Eu não posso deixar a redação por último. Ela não é o último momento da prova, ela vale 1000 pontos. Então eu preciso dar um tempo maior para a escrita desse texto. O ideal, para combater a ansiedade até, é eu já ter uma ideia de como eu vou desenvolver esse meu texto. Eu posso até partir para as questões objetivas, mas já muito seguro sobre o que eu vou escrever. Então, ler o tema, montar esse projetinho. O projeto de texto é um esquema rapidinho. Descreve-se a tese com esses 2 problemas, como que eu vou desenvolver esses 2 problemas fundamentados em quais repertórios, eu preciso no mínimo de 3, de áreas diferentes, um da literatura, outro da sociologia, outro da filosofia, eu preciso diversificar esses repertórios. Depois que eu faço isso, eu penso quem vai resolver esse problema, como que ele vai ser resolvido, qual que é a ação, qual é o meio, qual é a finalidade e detalhar um desses elementos, porque eu preciso de que um deles seja detalhado para que a minha conclusão de fato valha 200 pontos, né? Então é o projeto de texto. O segredo é esse, porque o projeto de texto, ele diminui muito o tempo de escrita. E o tema, eu acredito que o tema da redação, ele sempre surge de um problema vivenciado no ano anterior e no ano de vivência desse processo seletivo, né? Então, a pandemia é um grande desafio para todos nós, já há 2 anos praticamente nós vivemos isso. Então, a gente precisa pensar em todas as situações que estão relacionadas a ela. Por exemplo, como que será o trabalho pós-pandemia? Quais serão as modificações que a educação fará para que a gente possa resolver os problemas relacionados a todo esse período em que os alunos estiveram fora da escola e que nós percebemos, inclusive, os déficits relacionados à leitura, à independência. Outra questão, o protagonismo desses jovens nos seus estudos, tanto na área profissional como na área de estudo. Outra questão relacionada à empatia, à solidariedade. Então, os temas podem vir relacionados à pandemia. São verticalizações. Para a gente estar bem preparado para qualquer tema, é claro que a gente precisa investir em leitura.